Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Um oferecimento do Grupo Mantovani, investindo no presente, construindo o futuro. Alô amigos, um grande abraço. Batendo o Guizo, o veneno da política. Mais uma edição na série de podcast aqui da Casa Preto no Branco. Já circulando nas bancas e nas ruas com as manchetes trazendo a situação do município de Cascavel. E também muitas informações na área política. Temos aqui a coluna na página 5 e depois as colunas que tratam de economia, tratam do esporte com o Celso Romanquive. Nós temos também hoje não tem social, observei aqui, mas a partir da próxima edição já nós temos a nossa Ticiane Merck trazendo as informações. E na política recebemos com alegria e satisfação, e vou agradecer primeiro o governador Beto Richa ao ex-vice-prefeito de Cascavel, presidente do seu partido aqui no município, o nosso Maurício Magal Teodoro, que gentilmente nos disse assim: meu compromisso com vocês no Preto Branco é na próxima o Beto ir lá dar uma entrevista. E isso é bacana. E a gente está falando agora aqui antes do quanto nos gratifica, profissionais da linha de frente da comunicação, reportagem e tal, o pessoal da direção também. É o tratamento cortês, diferenciado, humilde e principalmente franco, que o senhor sempre deu na sua trajetória política a nós, os operários da comunicação. Já recebo os nossos agradecimentos e também obrigado pela vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem, governador? Tudo bem, Miguel. Eu quero agradecer a gentileza do convite para estar aqui participando do seu prestigiado podcast, o Batendo o Guizo. Eu que no ano passado ou retrasado tive a oportunidade de estar lá também dando entrevista no Preto no Branco e tenho o meu respeito, né? São vocês com todo o profissionalismo, competência, levando a boa notícia, notícia de qualidade às pessoas que acompanham as programações de vocês. Então, muito obrigado, Miguel, cumprimentar toda a equipe aqui presente e também o nosso grande amigo e parceiro, o Maurício Magal, que já foi vice-prefeito de Cascavel e nos orgulha, nos honra com a presidência do PSDB aqui nessa querida cidade. Sempre. Aliás, viu, Miguel, eu sempre que tive oportunidade estive em Cascavel. Eu tenho absoluta certeza que fui o governador do Paraná que mais esteve presente em Cascavel e já vinha antes mesmo de entrar na política. Até porque eu corria de carro e estava volta e meia aqui participando de provas no Autódromo de Cascavel. E tenho grandes amigos aqui. Cidade muito acolhedora. E na imprensa também. O pessoal obrigado, me respeita. É recíproco. E o nosso Magal chegou a ser prefeito de Cascavel já em várias oportunidades. Isso conta no currículo. Com certeza, ainda mais pela importância do município de Cascavel, todas as demandas que existem, poder administrar essa cidade não é para poucos, né? E certeza. O Magal sempre foi um vice-prefeito leal, parceiro do Edgar, e quando o Edgar saiu, por um breve período, o Magal deu conta do recado. Com certeza, numa vez só, 45 dias de prefeito. Foi. O senhor falou no nome de Edgar, prefeito em 3 oportunidades, deputado também, tem uma trajetória aqui no nosso município, no estado do Paraná, reconhecida e tal. E depois se afastou um pouco, a partir de 2017. E todos pensavam que Edgar iria descansar, cuidar dos netos, amanhã depois dos bisnetos e tudo mais, né? E eis que, de repente, volta ele ao cenário e hoje o senhor aqui na nossa cidade vem para abonar o retorno dele ao PSDB e ele como um prefeiturável, né? Liderando pesquisas, as conhecidas, as registradas e outras também para domínio interno dos partidos. O Edgar vem numa crescente. Como é que se explica um fenômeno desse, Beto? É verdade, o Edgar tem que ser estudado. Quando acharam que ele tinha pendurado as chuteiras, ele volta com toda a força. Mas o Edgar está muito bem, a idade está na cabeça. O Edgar faz corridas praticamente todo dia, correndo nas ruas. Eu participei, quer ver, no ano retrasado, de uma corrida lá em Foz do Iguaçu, a Corrida das Cataratas. O Edgar estava por lá, eu convidei na hora. Ele corre também. Então isso, cuidando da saúde, tendo boa cabeça e mais do que tudo, a vontade de servir, de estar ao lado do povo, é isso que motiva a gente. Eu conheço o Edgar já de longa data. O Edgar já era parceiro do meu pai
na vida pública, José Richa, e tive a oportunidade de ser deputado ao lado dele. E posso testemunhar a combatividade, o compromisso do Edgar com a sociedade paranaense, especialmente com o município de Cascavel e esta região. Então eu aprendi muito com o Edgar também. E agora ter a alegria de recebê-lo de volta no nosso partido, o PSDB. Para nós é motivo de muita honra. Isso tem um reflexo em todo o Estado, pela importância de Cascavel e por ser quem é, Edgar Bueno, 3 vezes prefeito de Cascavel. E voltar liderando as pesquisas é algo muito bom, demonstra o carinho, o respeito, o quanto o povo de Cascavel gosta do Edgar Bueno. Os adversários de Edgar, governador Beto, podemos chamá-lo assim, né? Como você quiser, quiser, deputado pode ser hoje, Beto. foi prefeito também, Beto. O senhor que pretende, daqui a pouco, voltar à Prefeitura de Curitiba, nós já vamos falar a respeito disso. E alguns dizem que está de olho também lá no Palácio Iguaçu, mais uma vez, já na sequência. Os adversários de Edgar diziam assim, o Edgar já deu o que tinha que dar. Já está com mais de 70, está idoso, cansado, precisa dar o lugar para os mais novos. Então, essa é uma declaração de pré-candidatos adversários, lideranças de outros partidos, recorrente aqui na cidade. Mas parece que não está funcionando bem junto aos pesquisados nas opiniões. Pergunta, essa questão de idade e de dar lugar para os mais novos, qual que é a sua avaliação sobre isso? Mas, segundo os institutos de pesquisas, o povo está querendo o Edgar de novo, né? Então, isso motiva bastante. A idade está na cabeça. E o importante é que o Edgar, por 3 mandatos que teve, e todos com resultados extraordinários. Ele não foi um prefeito medíocre, não foi um prefeito inoperante. Ele foi um prefeito que fez acontecer. Nós conhecemos a disposição do Edgar para o trabalho, nós conhecemos a vitalidade do Edgar, é isso que é importante. Né? E mais ainda, o que ele tem para dar para o município de Cascavel, ou seja, ele é testado e aprovado. E toda essa experiência do Edgar certamente será muito valiosa para dar conta do recado. Sabemos que não é fácil administrar um município do porte e da importância de Cascavel. As demandas são permanentes, crescentes. Então é importante termos prefeitos com compromisso com a sociedade, prefeito que faça acontecer. E o Edgar, além de tudo, tem experiência, conhece cada canto da cidade de Cascavel e é muito popular. É um prefeito, além de tudo, como eu sempre fui, um governante, um político acessível. As pessoas sabem onde encontrar o Edgar, sabem que ele recebe, que ele está sensível aos problemas e reivindicações que a população apresenta. Falando nisso e em pesquisas, então, já entrando no assunto da Prefeitura de Curitiba, o senhor aparece bem nas pesquisas, assim, de repente, surpreendendo muita gente. Por que o senhor atribui isso? Eu próprio fiquei surpreso. Eu não estava pensando em ser candidato de novo em Curitiba. E, de repente eu vi pesquisa divulgada em outubro, não sei por que colocaram o meu nome, eu até então nunca, nem por brincadeira, falei que era candidato. Daí pesquisas em novembro, várias, janeiro, e agora 2 recentes, nessa semana e na semana passada. Em todas eu apareci embolado com outros postulantes em primeiro lugar. Falei, opa, começou a me despertar um interesse. O nome da minha mulher, Miguel, está muito forte. Veio uma onda crescente do nome da Fernanda. Ela até está desfiliada. Depois de todas as armações, as cruéis injustiças que aprontaram com ela, ela ficou extremamente magoada. Se desfiliou, não quero mais saber de política. Tudo que eu fiz, toda a minha dedicação ao povo humilde de Curitiba, todos os programas reconhecidos nacionalmente. Nós tivemos, Miguel, fazendo um parênteses, o reconhecimento do IPEA. É um órgão federal dos mais respeitados do Brasil, que faz sistematicamente estudos no país. No meu período de governo, o estudo deles aponta que nós tivemos a maior redução de pobreza e miséria do Brasil. No governo do Estado, a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e do Sudeste. Programas da Fernanda. O amor que ela pôs nas suas ações, estava em todos os bairros de Curitiba, então o nome dela veio muito forte. Eu até perguntei, Fernanda, você tem vontade de ser candidata? Não, não quero. Não quero, mas se você for, eu compreendo e estarei à disposição para trabalhar toda Curitiba e conversar com o meu povo que me conhece, com as lideranças comunitárias, com as lideranças religiosas, ela atua muito nas igrejas, e vamos encarar mais essa, Beto. Então eu resolvi ser pré-candidato à Prefeitura de Curitiba, porque eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso contar a minha história.
quem foi Beto Richa na política, quais são as injustiças que me aprontaram, por que me aprontaram tudo isso. E recentemente você viu que tive todas as falsas, levianas, fantasiosas acusações, todas anuladas agora, nessa semana. Então eu tirei uma tonelada das costas, né? Foi muito ruim o que aconteceu, me abalou profundamente. E enquanto eu não limpasse o meu nome, eu não ia sossegar. Então o que eu mais queria conseguir é preservar a minha reputação que tentaram assassinar. Agora a política é secundário. O que eu mais queria, eu conquistei, que é trazer de volta a verdade e mostrar à população que a nossa família é a mesma família Richa que os paranaenses conheceram. Compromisso com todos, a dedicação em fazer uma política correta, decente, retilínea e com absoluto zelo na aplicação dos recursos públicos. É só ver os meus mandatos. Na prefeitura, Miguel, em todas as pesquisas nacionais, eu fui apontado o melhor prefeito do Brasil, todas. E o bacana é que as urnas confirmaram. Eu tive a maior votação da história na minha reeleição em Curitiba. Uma aprovação e votação consagradoras. Eu tive 77,27% dos votos. Com detalhe, eu venci em 100% das urnas. Não perdi numa única urna em Curitiba, se eu não me engano eram cerca de 2.500 urnas em 2008. E como governador, mesma coisa, eu peguei o estado com 4,5 bilhões de dívidas. Canteiro de obras em todo o Paraná. Um grande exemplo está aqui em Cascavel, das realizações do nosso governo e boa parte delas em parceria com o prefeito Edgar Bueno. E deixei o estado, pena que não está aqui comigo, com o extrato do Banco do Brasil que me acompanha. Deixei o estado com 6 bilhões e 700 milhões de reais em caixa. Até hoje, muitas obras inauguradas são as que eu deixei licitadas, com dinheiro em caixa, todas organizadas e que estavam em execução. Então, certamente eu tenho orgulho de tudo isso porque não caiu do céu. Foi resultado de muito trabalho e muito esforço e a minha felicidade, o meu sucesso incomodou muitos infelizes que aprontaram todas essas maldades comigo. Já um capítulo aqui especial, viu, Magal, para o governador nos falar mais a respeito dessa situação, da família, inclusive, né? Que surpreende porque uma hora prende, outra hora desprende, uma hora acusa, quase condena, outra hora já limpa. Uma confusão que na cabeça do povo merece ser bem esclarecida. Claro que tem que ser esclarecido. Tem toda a razão. E eu devo satisfação como homem público à população. Agora, o senhor falou aí nesses que estão na... O senhor não falou neles, eu que vou falar. O senhor está na pesquisa, mas tem outros nomes. O senhor acha que encara um debate bom com Deltan Dallagnol, por exemplo, amanhã ou depois, caso se enfrentem nas urnas? Aliás, eu vou te contar uma confidência, Miguel. Ninguém está ouvindo, quase que só o Maurício. No ano passado, a Jovem Pan de Curitiba me convidou, e convidou a ele também, para um debate. Sim. Olho no olho, eu e ele. Aí consultei um assessor, eu acho que você não deve ir, Beto. Consultei um assessor lá no meu gabinete em Brasília, que esse me conhece há pouco tempo, porque a maioria dos deputados, quando ganha o mandato, se elege, acaba ficando com equipe técnica lá de Brasília. Certo. Você tem a tua equipe política, sim, que fica em Curitiba. E o rapaz não me conhecia. Falei, Diógenes, uma curiosidade, jornalista, e bem conceituado lá em todos os veículos de comunicação, dos maiores do país. Falei, por que você acha que eu não devo ir? Não, porque veja bem, ele está com a moral alta, não sei o quê e tal, na área jurídica, né, ele manda bem ou vai te enrolar. E o que ele falou? Ele falou que se o senhor for, ele vai. Isso segunda-feira foi a ligação para o debate que aconteceria na sexta. Pensei comigo, no meu íntimo, liga lá e diga que eu vou. Eu chego, Miguel, quinta-feira em Curitiba, eu ligo para a Jovem Pan. O que houve com o debate de amanhã, que até agora não me passaram o horário? Está desmarcado. Mas por quê? O Deltan ligou aqui, nos fazendo palavras deles, apelo que não fizesse o debate. Ia ser polêmico e agressivo. Aí eu volto e pergunto, mas por que vocês marcaram o debate? Não foi justamente pela polêmica das trocas de farpas entre eu e ele nas redes sociais? Porque ele me bateu, eu fui para cima. E fiz uma série de acusações que até hoje ele não me respondeu. Mas nós vamos atender o apelo dele. Pois bem, a regra de qualquer debate é o seguinte, se um não vai, outro vai. Amanhã eu estarei aí, que horas?
Por favor, nos compreenda, está desmarcado. Tá bom, muito bem, obrigado, passar bem. Então, ele é este covarde, que fala, acontece, com os superpoderes que ele tinha, eles escolhiam os alvos, mais do que isso, eles decidiam quem vive e quem morre, porque alguns eles puxaram, mesmo não tendo nada contra, que é o meu caso, e outras que tinham, que eram eventuais parceiros deles, eles preservavam, protegiam. Então, você vê como é que é a coisa, né? Foi convidado para um debate e sumiu, porque não me encara olho no olho. Tudo que ele me acusou, a detenção por pedido dele, eu tenho resposta para tudo. E ele nunca me respondeu das acusações que fazemos. Sabia que ele comprou 2 imóveis do Minha Casa Minha Vida? Eu te pergunto, e perguntaria a ele, você comprou para morar? Não, né? Você comprou para especulação imobiliária, você comprou para ganhar dinheiro de um programa social que é destinado para as famílias de baixa renda, pessoas que precisam de um teto para morar em família e ter uma vida um pouco mais digna e decente. E ele comprou para ganhar dinheiro. 2 imóveis, Minha Casa Minha Vida. Lojas de uma rede de lojas Hering que botou no nome da filha. Uma criança. 2 leilões, um leilão que ele participou de um imóvel de luxo em Curitiba que não podia participar, um leilão público. A lei veda, botou no nome da mulher. Enfim, uma série de acusações que ele não responde. Então, mas eu quero dizer para você que se eu quiser ou não, não interessa. Ele está inelegível, ele é ficha suja. Está inelegível. Embora um ou outro fale que está, Sim, mas os maiores juristas do país dizem que por ser ficha suja, ele está inelegível. E se tiver aqui para um debate... Mas vou tranquilamente, ele já fugiu do debate comigo. Quem for candidato, é evidente que vai ir, dificilmente não vai ir num debate no período eleitoral. Eu nunca fugi de um debate, Miguel. Sim, Esses dias eu encontrei um deputado, acho que eu vou dizer, porque não tem nada contra, ele me confidenciou, ele era meu adversário, Nereu Moura. Sim, ele falou, Beto do céu, aquele debate que você foi na igreja da Barreirinha com 70% de intenção de votos, eu fiz apostas na Assembleia que você não ia. E você foi com 70 encarando todos os adversários, porque eu estava com 70, os demais vão fazer o quê? O alvo que vai levar tiro sou eu. Eu fui, pois eu tenho o que dizer, eu não tenho o que esconder. E ele ficou admirado que eu fui no debate da Barreirinha. Nunca deixei de ir num debate. E o Dias a não ser quando tinha 2 no mesmo momento, no interior, na capital, mas eu nunca deixei de ir tendo condições. E o ministro Dias Toffoli? Pois ligadíssimo ao nome Beto Richa hoje. Abre aí, tá lá, Beto Richa, Dias Deixa eu te contar, Miguel, você pode pegar as minhas entrevistas ao longo desses pouco mais de 5 anos de extremo sofrimento. O que eu e minha família passamos, eu não desejo para nenhum ser humano. Nenhum. E digo mais, nunca se bate palma para injustiça. Não, eu vou bater palma porque é um desafeto meu, é um inimigo meu, é um adversário. Não faça isso. Um dia a injustiça pode bater na porta da sua casa. Aí o que você vai fazer? Com um filho seu, com a sua mulher, com você mesmo, com um ente querido. O que você vai fazer? A injustiça tem que ser combatida a todo momento, em todo lugar. Então, é isso que eu digo para as pessoas. Então, foi um sofrimento tremendo. Mas se você pegar as minhas manifestações, as minhas entrevistas, o tempo todo eu disse, isso um dia vai acabar. E eu recebia muitas visitas em casa, o pessoal falava, Beto, vai passar. Um dia eu perguntei, vai passar quando? Mas passa. E eu dizia, um dia a verdade vem à tona. Esse dia chegou. Porque não existe meia prova das fantasiosas acusações que assacaram contra mim e a minha família. Meia prova. Tanto é verdade da perseguição, é só ver os fatos. Não tinha inquérito instaurado contra mim. Há 20 dias das eleições, todas as pesquisas apontavam com 2 vagas em disputa para o Senado. Eu, virtualmente eleito. Há 20 dias invadem minha casa e me sequestram com a minha mulher. Com a minha mulher. Eu te pergunto, qual é o pré-requisito que eu preenchia para sofrer aquela situação? Nenhum. Risco à sociedade? Eventual continuidade delituosa? Está acabando com o quê? Provas, coagindo testemunhas? Eu não era mais governador. Já tinha saído em abril do governo. Então, é o que eu falo, me sequestraram para me tirar a eleição do Senado. Todas as pesquisas, virtualmente eleito eu estava. Não preenchia nenhum pré-requisito. Ali prova a armação. Não tinha inquérito instaurado, já não fui chamado para esclarecer nada. E minha mulher foi detida. Submeteram ela a um trauma violento.
Depois ela sai, depois de 4 dias, não apresentaram denúncia. Ela não virou ré. Mas por que, santo, faz isso com um ser humano? Ainda mais uma mulher que é mais frágil, assim, no sentido emocional. O problema é o seguinte, ninguém paga por isso. Todos nós aqui estamos submetidos à Constituição Federal, às leis vigentes no país. Agora tem um grupo de pessoas que estão acima da lei. A lei não os atinge. Se você sair aqui na esquina, Miguel, qualquer um de nós, atropelar alguém, você vai responder por isso. Qualquer erro, você responde por isso. Eles não. Por isso que eles aprontam, por isso que eles debocham. Não gosta de você? Vamos destruir o Miguel. Vamos mandar prender o Miguel agora? Ah, mas não deu nada? Beleza. Maculamos a imagem dele, vai para o currículo dele. Tiramos a eleição dele. Então é o tempo todo escárnio, deboche. Agora, por que não gostam de mim, eu não sei. Não sei por que não gostam de mim. Então, é um absurdo. Enquanto alguém não for responsabilizado, essa situação horrorosa de coisas acaba continuando. Porque sabe o que acontece? É muito poder. E qualquer ser humano, se ficar muito tempo com muito poder, acabam se criando vícios. Eles foram passando do limite, foram se sentindo confortáveis e, num dado momento, além disso, recebendo aplauso popular por mexer com políticos, se sentiram à vontade e passaram longe, anos-luz, do que estabelece a lei, das 4 linhas da Constituição. Passaram longe. Hoje o senhor está em Brasília, maior parte do seu tempo. Está no Congresso. Sim. Deputados são quantos? 513. Mais 81 senadores. Lá fala na Praça dos Três Poderes, né? Então, Executivo, Legislativo e Judiciário. O senhor convive com essa turma lá bem de perto. O que é possível fazer? Por que é que dizem assim que o Congresso é omisso, que a maioria dos congressistas tem rabo preso, né, Maurício? O pessoal fala isso, e aqui, junto a nós, o eleitorado, temos essa versão. Não mexem, não fiscalizam, não abrem procedimentos e tal, porque tem o rabo preso. Como é que o senhor avalia? Não é verdade, situação? Miguel, não é verdade. Não, não é. São alguns dos 513, ínfima parte tem algum problema, algum processo. Isso é normal. Quantas pessoas não têm processo? Mas não é por isso, não. É uma onda de situações que nós vivemos no momento que acabou gerando alguns conflitos entre os poderes. Isso é muito ruim para a República. Eu, como governador, por exemplo, eu sempre procurei ter a maior harmonia possível, reconhecendo a independência e a autonomia dos poderes. Eu nunca me interferi no poder A, B ou C. Então, eu sempre contribuí para isso com o elevado espírito democrático que eu tenho, assim como era meu pai, né? Sempre respeitei. Mas o Congresso está estudando medidas para conter esse ativismo judicial, se é isso que eu entendo que você quer se referir, ativismo judicial, os abusos e excessos do Ministério Público. Então é importante que fique bem claro quais são as atribuições onde cada poder deve ir, que não interfira no funcionamento do outro. Já dizia lá atrás Montesquieu, né? Da divisão dos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Então, eu entendo o que você quer dizer, mas não é por problema de um ou outro deputado que tenha algum processo que o preocupe e não quer mexer com esse ou aquela instituição ou aquele poder. Em alguns momentos isso tem sido discutido hoje em dia, sim, a questão do Supremo, de outros poderes também. Está sendo dizer discutido. Que em alguns momentos na mídia nacional, regional, municipal, a gente ouve dizer assim, a batata do Xandão está assando. E aí a gente fica meio sem entender como é que isso seria possível, né? Então, o senhor fala que algumas medidas, que algumas coisas estão sendo estudadas. Não, eu acho que passar batata de ninguém, mas para restabelecer uma harmonia. Estão discutindo quebrada, né? Que os mandatos dos ministros do Supremo, sim, que é a Suprema Corte do Brasil, tenha uma duração. Isso. Aí se estuda 8 anos, 10, 5, sei lá. Mas isso não atinge os atuais, que têm o direito adquirido, né? Esse é um problema. O famoso direito adquirido. Isso é um problema. Mas vitalício, pode ser estudado. Sabe como é que é nos Estados Unidos? Porque aqui o cargo é vitalício, né? Tem a PEC da Bengala, que estendeu de 70 aposentadoria para 75. Mas continua a aposentadoria até morrer. Sabe como é que é nos Estados Unidos? O mandato é até morrer, da Suprema Corte dos Estados Unidos. É até morrer. Ou quando se observa que o ministro lá da Suprema Corte não tenha mais condições
físicas ou principalmente psicológicas de exercer um cargo tão importante como esse. Mas lá nos Estados Unidos é até não ter condições mais, é até morrer. Deputado, quantas visitas o senhor já fez no gabinete do presidente Lula? Nenhuma. Não, nenhuma. Não fiz nenhuma. Mas por que não fez? Não houve necessidade? Não houve necessidade, não houve... Direita e esquerda não se misturam? Não, tal. eu sou democrático, eu sei respeitar cada um dos que pensam diferente de mim. Volto a insistir, meu pai também era assim, um democrata. Eu posso não concordar com a sua opinião, Miguel, mas eu respeito. Se eu quiser te convencer, não será com agressão, nem verbal, muito menos física. Será com argumentos consistentes. E é assim que a gente deve agir. Eu tenho visto esse cenário no Brasil com tristeza. De uma grande polarização. Sim. Radicalismo, que não leva a nada. Vamos tentar convencer. Eu vejo famílias brigando, amigos sem se falar, rompendo o relacionamento de anos, pai não falando com filho, cunhado com cunhado. Gente se matando. Se matando. O que é isso, gente? Nunca foi assim no Brasil. Por que tanto radicalismo? Vamos... exercer a nossa cidadania com respeito ao outro, da opinião contrária. Vamos convencer com argumentos. E se não for possível convencer, respeita a opinião do outro, né? Vamos fazer o nosso trabalho. O senhor acha que não é só um lado, os dois precisam... Os dois no caso lados. Aqui falar um lado Bolsonaro, o outro lado Lula e tal. Então E também não quero generalizar, não são todos. Sim. Tem os militantes, os simpatizantes de um lado e de outro, e aí, além disso, tem um grupo menor, mas faz muito barulho, os radicais. No Congresso, o senhor se dá bem com as lideranças do governo, com Olha, certeza. Deixa eu contar com toda a sinceridade do mundo que eu cheguei no Congresso meio triste. Feliz, fui eleito, Sim. Mas não é com a votação que eu esperava ou que os institutos de pesquisas apontavam. Então, antes que eu me esqueça, falava-se aqui 150 mil, 180 mil, falaram até mais do que isso, mil né? E tudo mais. Né? E daqui a pouco foi aquela votação. O que aconteceu eu ali? Depois o senhor volta aí nas lideranças do Congresso. Deve ter uma série de explicações. Tem algumas delas que justificam isso. Os principais, assim, que o senhor acha? Eu estava destreinado em eleição proporcional. Eu, 13 anos, exercendo mandatos no Executivo. 2 de prefeito de Curitiba e 2 de governador do Paraná. E a eleição é diferente. É casa a casa. Sim. Por exemplo, quer ver? Um exemplo prático para que todos entendam. Nós vamos votar daqui a pouco e até a eleição, certamente, todos os eleitores já sabem quem são os candidatos. Você sabe quem são os candidatos aqui em Cascavel. E após a convenção, a maioria da população já sabe. Não precisa receber o santinho em casa. Sim, correto. Bom, eu tenho esse, aquele ou aquele. Agora, na proporcional, se não receber o santinho em casa, o voto não confirma. Deixa eu te contar, até conversei com uma pessoa, o Magal estava junto, que fez a pesquisa em Cascavel e eu aparecia em 3º lugar. É o Luizinho, não tem porquê. Luizinho Nardelli? O troço é... Estatístico, nosso querido jornalista. A coisa é pública. Isso aí. Vou citar aqui. Eu falei, Luizinho, o que aconteceu? Não sei explicar. A minha pesquisa foi muito bem feita, todos os candidatos ali dentro da margem de erro, os votos confirmaram. Os teus desapareceram. Primeiro que eu quis abraçar o Paraná inteiro, porque onde eu ia eu era bem recebido, mas muito bem recebido, certo. Porque eu estive presente, o único governador que esteve nos 399 municípios do Paraná, na história fui eu. Não fui a passeio, Miguel, fui conhecer a realidade, me colocar à disposição, olhar no olho das pessoas, está aqui o seu governador, o que você espera. E ali ajudou a orientar as ações do meu governo. O orçamento, o plano de investimentos, de obras, programas importantes, baseado o que cada população, cada cidade e cada região precisavam. Porque o que é prioridade numa cidade não é prioridade na outra. Então eu fui conhecer, né? E eu achei que isso bastava. Onde batia a pesquisa? Eu próprio não fiz nenhuma, mas recebi dezenas de pesquisas. O município fez, aí tinha pesquisas regionais, estaduais, tudo eu aparecia no topo. Mas uma coisa me chamou a atenção às vésperas da eleição e eu comentei com o meu pessoal. Uma pesquisa que eu recebi era mais completa. Ali dizia, intenção de votos para deputado federal espontânea, pesquisa espontânea. Eu não aparecia. A hora que estimulava, dava a lista dos candidatos para o entrevistado escolher, eu ia lá para cima. Tudo bem, além de tudo, era o mais conhecido. Então, a intenção de votar em mim é a minha percepção. Existia. Não foi confirmada porque não teve trabalho. Os prefeitos são muito, muito agradecidos do que eu fiz. Grande parceria, sem perguntar o partido do prefeito. Ajudei todos os municípios indistintamente.
Aí o prefeito, né, com essa gratidão que tem ao trabalho que eu fiz e enchi os municípios de obras, viu a pesquisa, o Beto não está precisando de ajuda, o voto dele isso eu ouvi de vários prefeitos, é natural. Vou cuidar do meu deputado que me atende nesse mandato. Aí me deixaram de lado. Aí o que acontece, que eu falei anteriormente, o santinho, a propaganda não chegou na casa. Eu tive a confirmação, quando na última semana lá em Curitiba, que eu fui prefeito 2 vezes, falei, vou andar no centro da cidade, começando pela Praça Rui Barbosa. E eu fiquei tão animado da recepção que eu recebi, pessoas pedindo para tirar foto, já olhava ali, outro já estava na fila para falar comigo, que eu liguei para o escritório e falei, hoje não tem almoço, eu vou ficar aqui, vou descer aqui a Voluntários da Pátria, dos 2 lados do comércio, uma recepção maravilhosa. Desci a Rua 15, mas a maioria das pessoas que me cumprimentaram, teve uma senhora tremendo, espera meu filho, deixa eu pegar meu celular na bolsa, eu preciso tirar uma foto com você, eu te adoro, quero mostrar para minha família. Aí eu dei o santinho para ela. Nossa, eu não sabia, você é candidato a federal? Não é governador, não é senador? Eu falei, não, eu vou para federal. E quem me animou depois passou a eleição, que ele viu que eu estava meio assim, o Evandro Roman, aqui de Castelo Beto, não fique triste. Ele gosta muito de mim, foi meu secretário, grande secretário de esporte, importante deputado federal. Não fique triste. Voto para majoritária é para proporcional é diferente, Beto. Certo. E aí, voltando ao assunto que você falou do relacionamento no Congresso. Certo. Isso me motivou bastante. Fiquei feliz. Até minha autoestima. Cheguei lá, todos me tratam muito bem, da esquerda à direita. Todos. Todos. Esses dias encontrei no corredor, agora anteontem, o Zé Trovão. Ô, Roberto, você quase veio pro PL, que pena, não sei o quê, eu sou teu admirador. Morei em Arapongas, Beto, quero lá em Curitiba pedir voto para você. Fez a maior festa para mim. Eles me param no corredor. Muitos, como são muitos deputados, a grande maioria eu não conheço, mas todos me conhecem e me tratam lá como governador, né? Então eu fiquei feliz, da esquerda à direita, muito respeito, e isso facilita o trabalho, Miguel, porque a hora que você apresenta um projeto, você conta, de voto, né? Você conta com a simpatia do pessoal. Quer saber? 3 semanas atrás, eu tive um pedido de urgência num importante projeto meu, que é o projeto de empenhorabilidade de veículos de uso próprio de pessoas com deficiência. Certo. As cortes superiores já têm dado a favor das pessoas com deficiência, mas não tem lei. Então depende do entendimento de cada magistrado. Então vamos tornar lei a imperabilidade, porque essas pessoas precisam do veículo para se locomover, e com todas as dificuldades que tem, né? E quando foi para o plenário a votação do pedido de urgência, eu fiquei muito orgulhoso. Todos, porque daí os partidos encaminham a votação. Encaminha o partido A, os líderes falam. Sim. Inclusive o líder da maioria, o líder da minoria, da oposição e do governo. E todos encaminharam. Cumprimentar o deputado Beto Richa pela nobre iniciativa. Outro falou, esta casa ganha com isso, com um importante projeto. Certo. Todos. Sou do PSOL, sou do PT, sou do PL, todos. Foi unanimidade a aprovação da urgência para a tramitação deste projeto, que é um dos vários projetos que eu já apresentei na Câmara dos Deputados. Beleza, daqui a pouco vou pedir para o senhor, antes de terminar, destacar mais 1, ou 2, ou 3 desses assuntos que estão aí. A gente sabe, mas vamos deixar que o senhor comente. O senhor falou em PL. E aí eu tenho que perguntar, né? Como é que foi essa confusão? Deu a deixa, né? A bola tá picando. Como é que foi esse negócio aí de sair do Tucanato, ir pro PL, conversa com o ex-presidente Bolsonaro, tá tudo certo. Aí o deputado, nem vou falar o nome, se o senhor quiser falar, o deputado flagrou lá, o senhor saindo do gabinete, aí virou uma confusão aqui nesse Paranazão e tudo mais. O que aconteceu? O chão tremeu no Paraná, porque eu peguei todo mundo de surpresa. Seguinte, Miguel, eu, como disse no início, aceitei colocar o meu nome como pré-candidato à Prefeitura de Curitiba depois de ver as pesquisas. Aí, ato contínuo, vou atrás de partidos para fortalecer o nosso projeto. Um leque de alianças, coligações, me dar mais tempo de televisão, estrutura, militância, para enfrentar uma campanha do porte da campanha da nossa capital. E dentre vários partidos, muitos já estão com o governo, estão com a prefeitura, tal, nós enfrentamos essa dificuldade. Aí o PL se interessou, falei, opa. Aí me dediquei mais nessa conversa, com alguns deputados do PL, alguns até falaram o nome da Fernanda,
já que eu tinha alguma dificuldade, não, vamos com a Fernanda então e tal. Ela não quer, minha mulher não quer ser candidata. E daí a conversa foi evoluindo, foi evoluindo. Um dia me colocam o presidente Bolsonaro na linha, falei com ele. Até que culminou com a última quarta-feira, né? Semana passada isso. Não, retrasada? Hoje é dia 22, foi no dia 13, quarta-feira. Me levaram lá na sede do PL, porque eu tinha que saber se de fato os principais lideranças nacionais do PL, quais sejam presidente nacional do PL e ex-deputado Valdemar da Costa Neto e o ex-presidente Bolsonaro. Chego lá, primeiro para falar com Valdemar Costa Neto, já puxaram um vídeo, fizemos um vídeo, que eu seria muito bem-vindo e tal. E é verdade, há muitos anos o Valdemar me convida para estar no partido dele, desde a época ele estava no PR, ainda era PR. E tá bom, muito obrigado. Saímos de lá, falamos com o presidente Bolsonaro, mesma situação, né? O convite para vir para o PL. Nesse meio tempo, saindo de lá, depois de umas 2 horas de conversa, saindo da sede do PL, demos de cara, saindo do elevador, o deputado que estava com o seu nome como pré-candidato à prefeitura. Daí ele fez o vídeo, vazou na imprensa, e isso, de certa forma, atrapalhou. Até fez uma grande mobilização na internet, nas redes sociais, para um ato lá na sede do partido PL. Verdade, Achei que teria uma multidão. Sim. Tinham 20 e poucas pessoas, né? Com todo o poder que o PL tem de mobilização, você veja só. Mas nesse meio tempo que vazou o vídeo, eu cheguei para conversar com as lideranças do meu partido. Marconi Perillo, que estará hoje em Cascavel, prestigiando a filiação do Edgar Bueno ao nosso partido, ex-governador de Goiás, e também o Aécio Neves, eu ia falar com o Tasso Gereissati, o Pimenta da Veiga, fundadores do partido, com meu pai, então, Zé Aníbal de São Paulo. Então eu tinha feito uma relação de nomes para dar satisfação. Só que eu cheguei na primeira conversa, já estava na imprensa a coisa, e já tinha uma nota do meu partido me negando a saída, mesmo que eles deram autorização, anuência para deixar o partido, deputado de São Paulo, Carlão Sampaio. Da informação. Força. Exatamente. As mídias sociais. Né? E eu até fiquei, de certa forma, confortado com os argumentos que eles usaram. Que eu tinha um histórico muito importante dentro do PSDB, prefeito de Curitiba, muito bem avaliado, referência nacional à sua administração, governador do importante estado como o Paraná, e mais ainda, José Richa foi fundador do PSDB, ao lado do Serra, do Fernando Henrique, Franco Montoro, Mário Covas e tantos outros. E se você sair, Beto, vai ser muito ruim, pode representar uma debandada do PSDB a sua saída. E, então, antes mesmo de eu conversar, já estava na Folha de São Paulo o anúncio oficial do PSDB me negando a saída. Então, nem pude avaliar se ia ou não. Então, fico onde estou, né? Mas durante 20 horas, mais ou menos, o chão tremeu. Foi uma confusão. Principalmente no Centro Cívico de Curitiba, viu? Mas tudo bem, seguimos em frente, vamos fazer o nosso trabalho, mesmo que seja com pouco tempo de televisão, procurar, pelo menos, melhorar a nossa participação nas redes sociais para conversar com as pessoas, mostrar o projeto moderno que nós temos para a capital, contar a nossa história, lembrar a população das mais de 10 mil obras que eu fiz em Curitiba quando prefeito e muitas como governador, com os volumosos recursos que eu liberei para o atual prefeito, né? Enfim, foi isso que aconteceu, a questão do PL, que não durou um dia. Perguntamos sobre a visita ao Lula, que não saiu. Agora, voltando para o Paraná, alguma visita já para o governador Ratinho? Acho que Sim, com o Ratinho eu falei várias vezes. Mais Estou para visitá-lo agora, na próxima semana, sim. Está pré-agendado. Está bem o Ratinho? Está bem. Vai ser presidente do Brasil? Está muito bem avaliado. Eu diria hoje. Tem condições para isso, né? Poder prever é difícil, mas tem condições, né? Para isso, tem condições. E o prefeito de Cascavel poderá ser governador do Paraná? Já deu uma analisada nisso? Não, tem condições também, me dou bem, faz uma boa administração, não podemos negar. Fiz parceria também, ele pegou parte do meu governo e sabe as grandes obras que fizemos aqui, também em parceria com ele, né? A revitalização da Tito Mufato, por exemplo, e tantas outras obras que nós fizemos. Muito bem, voltando aqui então ao nosso assunto, que é o PSDB municipal. O seu partido está federado com o Cidadania. Cidadania. É isso? Isso é uma federação em nível nacional, certo?
Mas pode nos explicar, a gente às vezes nem sabe, agora na eleição municipal, essa federação vale também. E Exato. para efeitos de Cascavel, os dois partidos vão apoiar o mesmo prefeiturável hoje, amanhã ou depois candidato? Olha, como é que ficou essa conversa? A federação foi uma decisão nacional. E todo o Brasil, PSDB e Cidadania, tem que respeitar o acordo que foi feito lá em cima. Para mim não teve problema. Até numa reunião em Brasília, que eu tive alguns meses atrás, o exemplo citado lá, entre a reunião dos partidos, era o Paraná. A harmonia que impera aqui no Paraná entre os dois partidos. Eu tenho uma boa relação com o deputado, respeito muito o Rubens Bueno. O deputado sempre foi atuante, combativo, mais do que isso. Deputado muito preparado, né? Muito preparado. E aqui em Cascavel... No caso agora, me permita, ex-deputado, né? Porque ele não logrou a eleição. Não. Então, na questão de deputado e tudo mais, o deputado é Beto Richa, no caso, Tucano. Da federação. Também tem essa questão de ter essa importância, ter uma voz mais forte, para conduzir, puxar o negócio. Funciona desse jeito? Todos entendam, o PSDB tem vida própria, a Cidadania tem vida própria, mas nas eleições tem a obrigação de caminhar juntos. Estar com o mesmo prefeito, estar compondo a mesma chapa de vereadores. Então eu te digo, PSDB e Cidadania aqui em Cascavel recebem hoje de braços abertos às 19 horas o Edgar Bueno de volta para o PSDB. Ele já foi do PSDB e fomos deputados juntos lá na década de 90. E vão dividir então a questão dos vereadores, Sim. Magal, é isso? 10 de um e 11 do outro. Por ali, né? Não, o número independe. Mas vai ser aí. Agora, nós temos aqui, governador, só para o senhor saber, não sei se já lhe falaram e tal, uma situação curiosa. O presidente municipal de Cidadania é o Vinícius Bosa. Tem essa situação, é verdade. E ele é ligado ao grupo do prefeito Paranhos, cargo de confiança, que tem um outro pré-candidato, chama Renato Silva, o senhor conhece? Conheço bem o Renato, já foi do PSDB, meu amigo. É pré-candidato oficial do prefeito ainda, do grupo, estão discutindo isso lá, né? Mas e aí como é que vai ficar, será, o Cidadania presidido por um eleitor do Renato? Inclusive nós discutimos com o Rubens Bueno, primeiro que ele tem admiração pelo Edgar. Embora não são parentes, os dois são Bueno. Se dão bem, porque são da bem, velha guarda. Ele respeita muito o Edgar. E como nós temos candidato a prefeito, tem assim, de praxe, um pré-acordo, de onde um dos partidos tem candidato a prefeito, o outro tem que respeitar. Ainda mais o Edgar, que está liderando as pesquisas aqui em Cascavel, existe a simpatia do Rubens por ele, então não tem grandes motivos que possam atrapalhar esse entendimento nosso de caminharmos com o Edgar. Então, ali, não, está resolvido. Vai ser resolvido. Está resolvido. Agora, a questão municipalista, o senhor, governador, foi prefeito e tal, e agora nós vivemos num momento assim, diferenciado, no sentido de que vivemos também novidades na questão política, de um modo geral, essa polarização e tal. E é a primeira eleição municipal de um novo ciclo, dá para dizer, depois da eleição nacional e tal. É a primeira agora, vai acontecer em outubro, né? O senhor acha que vai ser igual às outras? É diferente? Como é que vão se conduzir os prefeituráveis? Como é que tem que se conduzir nós, os eleitores, nesse momento? Bom, eu digo sempre que o eleitor tem que buscar fazer a melhor escolha, obviamente, porque pelo menos por 4 anos... os destinos da sua cidade estará na mão daquele que você elegeu. Então é importante escolher bem o candidato, porque vai depender dos eleitos, vereadores e principalmente o prefeito, a qualidade no atendimento da saúde, o preço da tarifa de ônibus, as escolas, a creche, o asfalto na frente da sua casa, a moradia popular, tudo depende de política, então não adianta se omitir. É importante termos esta consciência que a nossa vida depende de política. Mas às vezes alguns perguntam, mas como escolher? Na época da eleição todos são simpáticos. Tem aquela demagogia que muitos candidatos prometem tudo a todos o tempo todo. Como é que vai confiar? Eu dou uma dica, né? Olha, analisa o passado de cada um. O que cada pessoa, principalmente se teve a oportunidade de ocupar um cargo público, o que ele fez para a sociedade? Foi um bom político? Exerceu bem o seu mandato? Correspondeu às suas expectativas? Cumpriu com os compromissos assumidos? Traiu sua confiança?
Então analisa bem quem são os candidatos, o que cada um fez, comportamento pessoal também, para poder fazer uma avaliação. E mesmo assim, às vezes se erra, né? Mas se não fizer a avaliação, a probabilidade de erro é muito maior. Então é essa expectativa. E em algumas eleições a renovação é muito grande nas câmaras municipais, em outras nem tanto. Estou ouvindo agora que talvez possa acontecer aqui em Cascavel, e cada cidade também tem a sua peculiaridade. Então vamos aguardar. Agora o que o povo tem que saber é que prefeitura, e nós estamos falando da eleição municipal, não é laboratório para servir de palco de aprendizagem. E que aquela conversa no passado, eu acho que, não sei se o senhor usou alguma vez, mas a gente ouvia muito. Não, esse primeiro ano o povo tem que esperar, porque eu tenho que conhecer, tem que me organizar. O orçamento que o outro deixou. Essa questão toda. Isso aí não existe mais, não tem tempo mais para aprender e para o povo ficar esperando um ano. O eleito tem que dar seus pulos, né? Falando no popular. Mas tem que ser dinâmico, tem que ter uma boa equipe qualificada que o acompanha na administração. Porque não adianta, não tem como o prefeito, o governador, estou falando do cargo do executivo, dar conta de tudo. Então ele tem que, de certa forma, descentralizar as tarefas e cuidar que tenham pessoas qualificadas. Por exemplo, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, que é muito demandada, Secretaria de Mobilidade Urbana, Esporte, Cultura, enfim, todas as áreas. Tem que ser pessoas que dão conta do recado, porque o sucesso do governante está diretamente ligado ao sucesso de cada uma das secretarias. E se vai ter dinheiro ou não para bancar isso é outro problema. Os próximos Nada cai do céu. Como é que está essa situação em Brasília? O senhor está feliz com a reforma que teve na área da tributação? As coisas estão andando? Vai ou não vai faltar dinheiro para os próximos governantes municipais a partir de 2025? A reforma tributária, embora alguns criticam, uma coisa é inquestionável. Ficou muito, mas muito melhor do que o sistema tributário que a gente tinha antes. Isso os maiores especialistas falam. Tem defeitos, tem algumas coisas que têm que ser corrigidas, muito que bem, mas que é melhor do que o sistema que vigia no país de longe. Até técnicos do Banco Mundial, foi uma das coisas que pesou na hora de votarmos a reforma tributária, diziam que o Brasil tem, vigente no país, um dos 10 piores sistemas tributários do mundo. É uma carga tributária que não tem como. Quem empreende nesse país é um herói, com todas as dificuldades, todas as instabilidades econômicas, fiscais. O cara não consegue fazer uma previsão, fazer um planejamento de investimentos que gerem emprego, gerem arrecadação, tributos. Então é muito difícil essa situação. E agora com a simplificação de tributos vai melhorar bastante. Hoje que é complexo, dizem até que é um sistema Frankenstein que nós temos no Brasil. Então o avanço foi significativo, sim. Agora tem algumas medidas que são importantes para o setor produtivo, como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamentos, que impactam diretamente em 17 setores dos que mais geram empregos no país. O governo federal vetou. Mas, pelo que eu sinto no Congresso, vamos derrubar o veto do presidente e beneficiar o setor produtivo. Mas estão prejudicando o governo que falta dinheiro. Espera aí. Isso eles têm um grave defeito que é reconhecido por todos. Eles promovem uma gastança desenfreada. E a administração pública hoje, se você não enxugar a máquina, você não consegue governar. Eu fiz um grande ajuste fiscal no Paraná. Vamos dar o meu exemplo. Mas você aumentou alguns impostos. Não, eu equalizei dentro da média que é praticada no país. Tínhamos alguns impostos que estavam defasados. E o aumento da arrecadação foi da ordem de 2,5%. Toda a mexida que a gente deu. Agora, eu dei o meu exemplo. Eu reduzi o tamanho da máquina pública em 7,5%. Eu reduzi as despesas públicas. Até tive o reconhecimento do IBGE, está nas minhas redes sociais lá da época, se eu posso resgatar, o reconhecimento do IBGE de que o Paraná era o estado que tinha o menor número de cargos comissionados do Brasil em relação ao número de servidores. E extingui 2 secretarias, incorporei em outras, e uma série de outras medidas que reduziram em 7,5% os gastos públicos. Falta disso hoje no governo federal. É o dinheiro que você
tem uma sobra Sim. para poder investir em infraestrutura pública. Aqui no Paraná, o meu governo foi recorde na construção de casas populares, recorde. Quantas vezes estive aqui em Cascavel Sim. inaugurando casas? Foi recorde de investimento em saneamento. Coloquei Cascavel entre as primeiras cidades do Brasil. Certo. Índices de coleta e tratamento de esgoto. Está aí o aeroporto que nós ajudamos a reformar, todos os grandes investimentos. 8 milhões? Não, 8 milhões na última. Na última liberação Pode falar foram 8 alto, milhões. Pode falar alto aí, Magal, não tem 5 problema. milhões da- Grita O Magal era secretário de obras aqui. É, não, acompanhou tudo. É. A reforma da Sim. pista, 5 milhões. 2 milhões É. e 400 do terminal. O terminal de passageiros, Passageiros. 2.400. Primeira etapa É. e a segunda etapa 8 milhões e 600. 8 milhões e 600 mil. A revitalização da Tito Mufato. Sim. Aqui foi a primeira base do helicóptero para atendimento em área de emergência na área de saúde. Primeira descentralização. Eu prestigiei Cascavel. Trouxe para cá. Quantas vidas já foram E salvas os e continuam próximos sendo? prefeitos também vão ter que ter estômago, vão ter que ter vontade política e tal, de fazer esses ajustes, essas adaptações. Senão não Questão governa. De enxugar folha, Não, essas vai questões empurrando com a todas barriga. aí, né? Então, por isso que nós dissemos que essa eleição é uma eleição diferenciada. O candidato não vai poder assumir compromisso de colocar na folha, no penduricalho, todo mundo que é apoiado, tudo que é partido. Você foi essa época aí. se É não a impressão tem mais- que a gente tem, não né, tem espaço governador? mais para Não cabide tem de mais emprego. Exatamente. Hoje é meritocracia, pessoas qualificadas, senão a coisa não funciona. funciona. O dinheiro é curto. Dieguito, quanto tempo ainda temos? 10, dá tempo suficiente. Vamos voltar a Brasília e o senhor destacar mais alguma coisa que o senhor queira nos dizer, que hoje está fazendo e que com certeza o seu mandato poderá ser interrompido no caso de uma eleição e de uma vitória na prefeitura, né? O senhor Sim. não assume a prefeitura sendo deputado, Sim. mas vai deixar mais o quê? Que poderá ajudar os prefeitos a partir de 2025? Inicialmente eu quero dizer para você que todos os mandatos que eu ocupei, todos sem exceção, a minha dedicação foi extrema. Eu, como deputado estadual, os 2 primeiros mandatos que tive foi na Assembleia Legislativa, eu fui o deputado que mais apresentou propostas na Assembleia Legislativa. Muitas delas se tornaram leis e algumas foram copiadas em vários estados do Brasil. Prefeito, todas as pesquisas, o melhor prefeito do Brasil. Uma aprovação altíssima, a maior votação já dada a um candidato em Curitiba, prova da popularidade, da aprovação do modelo de gestão que eu implantei na nossa capital. Governador, 4 bilhões e meio de dívidas, deixei com 7 bilhões em caixa. Não vou aqui falar de área por área, demoraria horas, mas transformei o Paraná num canteiro de obras, visitando os 399 municípios do estado. Entro na Câmara dos Deputados com a mesma disposição, só que agora, com a experiência de quem foi prefeito, modéstia à parte, muito bem sucedido, com a experiência de quem foi governador de um estado tão importante como é o Paraná, e isso me orgulha muito. Então, chega lá na Câmara, já disse, do respeito que todos os meus pares têm por mim, da extrema esquerda à extrema direita. Isso facilita o trabalho, porque senão você acaba sendo um em 513. O que você vai fazer lá no meio de 513 se não tiver alguma liderança? Se você puder participar de uma comissão permanente, uma comissão técnica, e poder colocar lá os seus projetos, fazer os seus relatórios e principalmente os projetos de sua autoria. Então, vamos lá. Vamos tentar lembrar de tudo. Eu, o ano passado, fiz parte de importantes comissões permanentes. A mais importante delas que é Constituição e Justiça. Todos os projetos passam por lá. Comissão de Minas e Energia, um tema muito importante na atualidade em que se discute cada vez mais a necessidade premente de adotarmos energias, fontes de energia limpa. Dos apagões da Copel aí, que é uma Exatamente. pauta também, mas demora muito, né? Fontes de energia limpa. Já era assim na sua época, não? Não. Não era. Não, investimos Prossiga, muito. então. Foram É um problema históricos os isso, investimentos na Copel no meu governo. Até quando eu fui candidato em 2010, queriam desacreditar a minha candidatura dizendo: o Beto assumir e vende a Copel. Ele não vendo. E para provar que eu não vou vender, vou botar um copeliano de presidente desta companhia que é referência nacional. O helicóptero que eu prometi, meu adversário disse que era balela. Isso é brincadeira de criança, é uma utopia, é uma enganação a você, eleitor. Está aí, salvando vidas todos os dias em todas as regiões do Paraná, né? Então eu participei das Minas Energia, né? Hoje estão vendo as mudanças climáticas, os fenômenos, os alagamentos, tornados, enfim, fenômenos climáticos que colocam em risco a vida das pessoas. Estão matando aí.
E dificulta também a vida do agricultor, do Com produtor certeza. rural. E mais uma que eu, desde o ano passado, eu participo, que é o Parla Sul. É o parlamento... Esporte, o Magal está Já falando de chego lá, esporte já depois. chego lá. O esporte é a partir desse ano. E o Parla Sul, que é o parlamento do Mercosul. Sim. É um parlamento que compreende o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, com sede em Montevidéu, né? Então eu participo lá também. Importante porque 2 desses países fazem divisas com o Paraná. E nesse ano, agora eu estou na comissão de orçamento, importantíssima comissão. Com certeza. É o que dizíamos há pouco, se não tiver orçamento nada funciona. Não. E da comissão de esportes, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu acredito na importância, na magia do esporte na vida de uma pessoa. Eu sempre pratiquei esportes na minha vida, me ajudou muito na minha formação física e mental também. O esporte educa, disciplina, socializa, ajuda a afastar principalmente crianças e jovens dos males da sociedade. A droga é um Álcool, problema, né? droga, deputado? violência. Deus o livre. O esporte esporte tem ajuda essa muito. magia. O esporte leva a família inteira para um quadrão, rachão e tal, né? Exatamente. As quadras, enfim, organizado. Eu, quando prefeito da Razão. capital, foi a primeira capital do Brasil a criar a Secretaria Antidrogas. Fizemos uma série de atividades na periferia de Curitiba, principalmente. Então, essa é a minha atividade paralela à atividade parlamentar em plenário, né? Importantes projetos, são vários, vou tentar lembrar de todos. Um projeto logo que eu assumi, e esse projeto, hoje, na atualidade, seria muito importante que se tornasse lei. Com todas as guerras que nós estamos vendo, estarrecidos. Eu recebo, logo que assumi, a visita da embaixadora do Líbano. A minha origem é libanesa. E ela foi lá me convidar para uma mostra de gravuras e fotografias, documentos, no Salão Nobre da Câmara, sobre o Líbano. E durante a conversa ela me diz: Beto, você sabia que as doações humanitárias têm retenção de imposto aqui no Brasil? Eu falei, não é possível, embaixadora. Eu fui checar, era verdade. Prontamente, junto com a assessoria técnica, nós fizemos um projeto de lei isentando de tributos a doação humanitária. Nós estamos vendo com tristeza, com um sentimento muito profundo em relação às imagens que nós vemos na televisão, as pessoas passando fome lá na Palestina. Vemos a guerra na Ucrânia, pessoas com muitas dificuldades, desabrigadas, precisando de mantimentos, de roupa, de tudo, uma moradia. De repente, você é sensibilizado, vou doar um recurso para amenizar o sofrimento dessas pessoas e dessas famílias. Você acha justo, se não me engano é 16% ou 17%, ser retido aqui de imposto? Esse 17% vai fazer falta para muitas famílias que estão lá passando fome, gente. Você não viu esses dias o Médicos Sem Fronteiras pedindo ajuda para comprar anestésico, cirurgias sendo realizadas sem anestesia? É inaceitável uma coisa dessa. Então está tramitando lá na Assembleia. Isso vai beneficiar, entidades credenciadas. Unitar, Unicef, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha e ainda com acompanhamento da Receita Federal, para que não haja nenhum desvio. É o contrário, nós estamos tirando a retenção do imposto aqui. Nosso tempo está ficando curto, mais uns 2 ou 3 aí que o senhor lembra de cabeça. Eu fui procurado pela Associação das Coabs do Brasil, para mostrar que o meu gabinete... é habitacional, né? Meu gabinete acabou sendo uma referência. Sim. E me fizeram 2 pedidos lá, eu achei muito pertinentes, e apresentei. Esse já está aprovado, esse já é lei, que é uma emenda ao projeto do governo de recriação do Minha Casa Minha Vida. Sim. Então, Bom beneficiando programa, né? municípios menores, também municípios que tenham o Fundo Municipal de Habitação para descentralizar os recursos e ganhar agilidade e velocidade. Quem precisa de um teto, a gente sabe da urgência que é. Em Cascavel são 5 mil unidades, o déficit. Apresentei um projeto também de isenção de IPI para compra de vans escolares para trabalhadores autônomos. Certo. Isso vai beneficiar cerca de 100 mil trabalhadores no Brasil, como tem para taxistas. Também ajuste que tenha para as pessoas que tenham van escolar. O senhor apoia o agro? Bancada do agro? Não precisa ser... Eu faço parte da bancada do agro. Não precisa. Não usa chapelão, não. Né? Não precisa. Eu faço parte da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária. As cooperativas aqui muito fortes nessa região. Sou amigo de todos os presidentes. O agro sustenta a coisa toda mesmo, deputado? O senhor que está lá no meio dos números e tal. O agro leva o Brasil nas costas. Né? É só ver isso aí, o PIB do agro,
todos os anos o superávit que é obtido através do campo leva no resultado nacional o Brasil a ter um superávit graças aos resultados do agro e o que gera de emprego, né? A cadeia de todo a atividade da agropecuária. E tem o microempresário, pequeno também, né, que gera esses nossos empregos. Hoje se fala que no Brasil muita empresa fechou, os estados competem e fazem uma publicidade maravilhosa quando conseguem números, uns mais elevados que os outros, na geração de empregos. A pergunta que se faz é a seguinte, qual é o futuro de tudo isso? Nós temos aquelas meizinhas que chamam, né, aquelas pequenas, fechando também de uma forma maluca. E temos, por exemplo, aqui a nossa agência do trabalhador, o senhor sabe bem como é que funciona, 1.100, 1.200, 1.000 empregos diários sendo oferecidos. Oferecidos. E as empresas catando de laço a mão de obra. As cooperativas indo para outros estados buscar mão de obra para cá. O que está acontecendo? Só para nós fechar a rosca dessa vez, o senhor vai voltar aqui outra hora para a gente continuar. Isso é reflexo de que alguns setores vão bem e outros setores merecem mais atenção. No meu governo, por exemplo, nós recebemos o reconhecimento, me fugiu agora, me deu um branco, a entidade, que aqui, para os pequenos empreendedores, micro e médio empreendedores, era a menor tributação do Brasil, o que era praticado no Paraná. Justamente para quê? Para estimular os pequenos empreendedores do estado do Paraná. Então, essa atenção... de tudo que é lado, né, governador? Sim. A Meizinha agora, o senhor sabe que está pagando taxa, como nunca antes pagou. O que acontece? Fecha tudo. Exatamente. E o pessoal vai engrossar o bolsão aí dos... Fora a competição entre os estados também. Que tem isso também, né? É verdade. Mas, enfim, o Paraná é muito pujante, terras férteis, gente ordeira, trabalhadora, riquezas naturais. Então, aproveitar e uma juventude essa dádiva maravilhosa, né? A gente fala aí, o pessoal se queixa, o primeiro emprego, como é que faz? A gente vai pedir uma vaga, tá lá, contrate-se vendedor, contrate-se isso. Exige-se experiência. Aí a turma dos 18 anos, 16, 17, eu nunca trabalhei, como é que vou ter experiência? É verdade. Então precisa ver também. Aqui, viu, Magal, em Cascavel, as vagas para atendimento, para venda, existem sempre. Né? Onde quer que você imagine. Os mercados, então, aqui é uma loucura. Agora, nos pergunte se temos algum curso básico para o jovem, o menino, a menina, o adolescente e tal, saber como se porta quando entrar para pedir o emprego. Quanto mais fazer um teste lá, fazer uma experiência e receber um cliente. A turma não sabe como é que entra dentro de uma loja, como é que fica postado perto de um produto, de um expositor. E nós não temos curso para isso. E é um negócio básico. Concordo com você, tem que ter. Tem que ter. Ensinar a turma, viu, Magal? Como é que vai ter experiência se não teve nenhum emprego, né? Tem que ser dada a oportunidade. Tem que aprender. É verdade. Governador, fechando. O que o senhor diz para nós aqui? Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Podemos falar mais ou menos de tudo, né, que acontece na minha vida, o que eu tenho feito como deputado federal, lembrar de algumas passagens assim nossas, mesmo, né? À vontade. E tal, descontraído, bem descontraído. Por isso que é gostoso. Fechamos 1 hora, temos muito ainda a falar. Já 1 hora? Já 1 hora. Deus. E numa próxima oportunidade, que o senhor aparecer por aqui, obrigado. E o Magal, o senhor já conhece aqui a casa, né? Aqui que nós estamos. Temos um grande prazer de recebê-lo de novo aqui. Muito obrigado, muito sucesso para você, Miguel. E eu não tenho como esquecer do teu nome, porque Miguel Dias é o nome da escola lá em Joaquim Távora que o adolescente José Richa estudou. Meu pai. Verdade, Miguel Dias o nome. Falando de adolescente, o senhor tem 3 filhos, né? 3 filhos e 4 netos. Tudo bem? Graças a Deus. Um deles também tinha denúncia junto com a sua tinha, esposa. Tentaram né? envolver meu filho André, junto. eu acho, o André, o nome dele, né? Também agora está liberando geral tudo aí. Tudo né? livre, graças que a bom. Deus. Obrigado, um abraço lá para a família, um abraço para todos. Não, calma que eu já vou chegar lá. Um abraço para o nosso patrocinador, que é do Grupo Mantovani, Fernando Mantovani. Porque se a gente não tiver um patrocínio é difícil tocar, viu, governador? Então, o senhor, quando receber uma solicitação de imprensa, onde o senhor puder, para ajudar, ajude, porque é importante. Claro, tudo é caro hoje em dia, enfim. Né? E aqui no caso do Grupo Mantovani, que é de loteamentos, é de casa, é habitação, a gente valoriza muito mais, porque quem casa quer casa, né?
e hoje em dia está difícil, um aluguel e tudo mais. Então, se o pessoal puder entrar num desses financiamentos que tem aí, o senhor sabe muito bem que funciona quando é bem conduzido, o senhor fez isso várias vezes, via Coapar, a coisa funciona. E aqui nós falamos do Mantovani porque ele é prefeiturável também. Fernando Mantovani, do Avante, que agora parece que está querendo virar MDB, né, Magal? Tem uma confusão, o MDB... buscar lá, então também uma discussão, o que é normal nesse momento, né? O senhor há de nos confirmar isso aí, né? E o próprio PSDB e os demais que estão em torno aí da pré-candidatura do Edgar também continuam abertos para conversas e tudo mais, porque isso vai até a convenção, né? Em julho. Vai até a convenção. As coisas... Agora, dia 6 de abril, é o prazo para filiação partidária de quem quiser participar das eleições. E tem a janela e as dos convenções vão também. até julho, agosto. E o pessoal que está com o título irregular tem um prazo também. Tem também. São várias datas aí que eu não decorei todas. Mas tem que ir atrás, tem que se informar. Um abraço, obrigado. Magal também ali, o Diego, o Leozinho e o Jadir e a todos que estiveram conosco. Até a próxima.